O tema de hoje é restituição de tributos para empresas do Simples Nacional. Meu nome é Natália Rocha, eu sou advogada tributarista e imobiliária, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre esse tema. É certo que o impacto tributário para algumas empresas é desmotivador, mas quando a gente fala do Simples Nacional, a realidade é um pouco melhor, em razão da baixa carga tributária que tem para uma empresa do Simples Nacional, mas não deixa de ser um custo alto para o contribuinte que tem um baixo faturamento. Dentro da carga tributária da empresa do Simples Nacional, incidem inúmeros impostos, que são apurados através do PGDAS, que é o único documento ali de apuração dos impostos. A depender da atividade desenvolvida, o contribuinte do Simples Nacional ele paga imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, paga contribuições sociais, que são incidentes na receita e no faturamento, que são a PI, que são o PIS e a COFINS. O imposto sobre circulação de mercadorias, que é o ICMS, se a gente estiver falando com empresas que fazem circulação de mercadorias, que vendem produtos, ou o ISS, se a gente está falando de empresas que prestam serviços. Além disso, fora daquele âmbito do PGDAS, a empresa paga provavelmente IPTU, o aluguel, funcionários, enfim. É importante que essa empresa esteja sempre buscando meios de gerir esses tributos de forma a tanto recuperar como evitar alguma multa tributária. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho como é que funciona a recuperação de tributos para essas empresas. Tanto os sócios quanto os profissionais que atuam nessa área devem buscar outros meios de solução para amenizar esse peso dessa tributação. E uma solução legal e segura para apresentar aos clientes é a restituição de tributos pagos a mais do que o devido. A restituição, na verdade, ela funciona de duas formas. Quando o fato gerador não ocorreu, ou seja, você pagou um tributo que não deveria pagar, ou quando pagou um tributo a mais do que deveria pagar, por causa de erro de cálculo ou falta de segregação de tributos na sua empresa, e por isso calculou-se o valor total daqueles tributos. Como descobrir se você está pagando tributos a mais do que deveria? Você pode fazer um diagnóstico dos tributos que você paga. Aqui no escritório a gente utiliza um diagnóstico juntamente com uma empresa de software jurídico, onde a gente visualiza ali todos os tributos que a empresa paga, qual é a atividade, quantidade de funcionários, para saber se há possibilidade, se existe possibilidade de restituição judicial ou administrativa e qual o tipo de restituição nesse caso. Existem diversas normas, instruções normativas, soluções de consulta da Receita Federal, além do próprio Código Tributário Nacional, que prevêem restituições de valores pagos a mais pelo contribuinte. E o artigo 165 do CTN é uma delas. Eu vou tomar a liberdade para ler esse artigo para vocês entenderem um pouco mais como é que surgiu essa questão da restituição de tributos. O contribuinte ele tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos, certo? São 3 casos. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior do que o devido. Segundo caso, erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável ou no cálculo do montante do débito, ou, porventura, na elaboração de qualquer documento relativo ao pagamento. Você também tem direito a fazer a restituição nesse caso, mediante, óbvio, uma retificação daquilo que foi feito de errado, para que dê o lastro probatório para a Receita Federal ou para o ente estadual ou municipal te restituir. E terceiro, reforma, anulação ou revogação de alguma decisão condenatória, que porventura seja discutido ali ou administrativamente ou judicialmente, e na decisão administrativa ou jurídica você ganhe e aquele tributo seja desconsiderado no seu caso.
Na prática da advocacia tributária, nós, profissionais tributaristas, verificamos algumas possibilidades benéficas para contribuintes em determinadas situações. É o caso da restituição administrativa para as empresas do Simples Nacional. A restituição administrativa, por exemplo, ela é feita via ECAC, ou, no caso do Simples Nacional e do CISMEI, do MEI, ela é feita através de um programa específico de solicitação e restituição dos tributos pagos indevidamente ou a maior. Esses tributos, eles são recolhidos através do PGDAS, como eu disse para vocês, de forma unificada, e é necessário fazer a retificação para segregar os tributos que não vão fazer parte desse cálculo do tributo, para que seja computado o novo valor e sim a gente consiga fazer a restituição administrativa desses tributos pagos a maior ou indevidamente. É o caso da restituição do PIS e COFINS monofásico, por exemplo. Eu não sei se eu já tratei aqui com vocês, mas se eu não tratei, eu posso tratar em outra oportunidade, mas o PIS e COFINS, eles são pagos lá na primeira cadeia produtiva. E quando você, que é um revendedor de um produto, vende esse produto, normalmente esse cálculo do PIS e COFINS está embutido ali na venda desse produto. Se você não segrega esse PIS e COFINS, você vai calcular o valor do PGDAS a recolher sobre o valor desse PIS e COFINS indevido. Então, você tem direito, tendo pago todos esses tributos, você tem direito a restituir esse valor do PIS e COFINS monofásico dos últimos 5 anos. Isso é um dos exemplos, tá? Que eu posso trazer aqui para vocês em outro vídeo, se for da vontade de vocês, e aí vocês podem comentar aqui embaixo se querem que eu traga esse caso da restituição do PIS e COFINS monofásico. E também tem os casos de restituição judicial, tanto por ações de restituição, quando ocorreu o lançamento de algum tributo indevido ou ilegal, tanto por meio de teses tributárias, que aí eu também posso tratar em outra oportunidade, mas eu vou citar o caso, por exemplo, da restituição do ISS sobre materiais de construção civil. Qual é o prazo para fazer a solicitação de restituição desses valores? Você pode fazer a restituição, na verdade, a qualquer momento, não tem prazo específico. Você pode hoje contratar um advogado tributarista para fazer o diagnóstico na sua empresa e verificar se você tem direito a restituir algum valor, certo? Mas, quanto mais cedo fizer, melhor. Por quê? Só é correto, só é legal restituir os últimos 5 anos. Então, quanto mais você demora para procurar um profissional especializado e verificar se você tem alguma possibilidade de restituição de tributos, quanto mais você demora, menos você tem a restituir, menos você pode desconsiderar ali para poder fazer a solicitação, ok? Na restituição administrativa, o prazo que a Receita Federal restitui à empresa do Simples Nacional é em torno de 60 dias, e esse valor cai direto na conta da empresa ou do sócio responsável. Já na restituição judicial, no caso da ação de restituição, ela é um pouco mais simples, porque demanda somente apresentar documentação exata e informar sobre o direito para que no judiciário seja reconhecido que esse imposto, que esse tributo, ele foi pago de forma indevida. Porém, quando se trata de teses que não estejam ainda desenvolvidas, costuma demorar aí em torno de 5, 10, 20 anos. A gente viu aí a questão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, assim, nas possibilidades de restituição administrativa é onde está a saída para as empresas do Simples Nacional se erguerem o faturamento para poder se manter a concorrência diante do mercado. O vídeo de hoje era sobre restituição para empresas do Simples Nacional, não entrando especificamente em todos os assuntos, mas se vocês quiserem algum assunto específico sobre restituição, é só comentar aqui embaixo que eu trago para vocês nos próximos vídeos, nas próximas terças. Até o próximo!